Olá, estamos abrindo mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela nossa Santa Cecília TV, horário da 1h30 da tarde, não é tradição na discussão política e do debate sempre aprofundado dos temas, dos assuntos importantes aí que fazem o dia a dia da cidade, a pauta da região metropolitana, a saúde, educação, meio ambiente, o transporte público, a segurança pública, enfim, os assuntos que estamos acostumados, né, com o nosso no dia após dia aqui na região e os temas de interesse nacional que se repetem, né, vigorosamente com esta confusão que vivemos no país há pelo menos 4, 5 anos, desde o governo Dilma Rousseff, amenizado um pouco no governo Temer e agora explodindo novamente no governo do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que a reprise do Ponto de Vista você sempre acompanha a partir das 8 da noite, sempre aqui na nossa Santa Cecília TV. Sérgio Williams é escritor, não é? Jornalista, figura das mais antenadas aqui com a história da cidade, da região metropolitana, não é? Está mais uma vez participando conosco e vai colaborar nessa edição aqui do Ponto de Vista. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Moturão? Mais uma vez, obrigado aí por espaço, para a gente poder falar um pouco mais de algumas lutas, né, que se tem na nossa sociedade, além de todas essas que você já elencou, da saúde, educação, meio ambiente, transporte coletivo, enfim. Nós temos lutas importantes aí nas defesas da nossa memória, do nosso patrimônio histórico, da nossa identidade cultural, né, das tradições, dos nossos antepassados que tiveram grandes feitos e tornaram Santos uma cidade pioneira no Brasil, a região como um todo, né? E a gente precisa valorizar mais isso. E a gente tem esse trabalho aí há muito tempo e estamos aqui para dividir alguma das experiências nossas aí. O Sérgio que responde hoje faz tempo, né? Pela diretoria da FAMPS, né? A Fundação Arquivo e Memória de Santos, e tem todo aí esse cabedal para trazer informações importantes, interessantes, relembrar fatos históricos, né? Afinal de contas, o Heródoto Barbeiro, um dos mais importantes jornalistas do país, né? Já faz muitos anos, a época da CBN, TV Cultura, agora pela Record News, né? O Heródoto sempre dizia para a gente, né? Quem conhece a história, né? Compreende o momento atual que vivemos, né? E vislumbra o futuro que pode vir por aí, né? Realmente é muito importante, o Sérgio tem essa condição e tem essa capacidade, né? Nós estamos recebendo já com prazer, já está nos nossos estúdios, o presidente do CDL Santos, Câmara de Diretores Lojistas aqui de Santos, o nosso Camilo Andújar, que é comerciante, empresário da área central aqui da cidade, né, para participar conosco, discutir aí assuntos importantes sobre o Centro Histórico de Santos. O Andújar vai colaborar, vai participar com a gente, vai dar a sua opinião, falar sobre as questões que envolvem aí o CDL, como é que o CDL encara, como é que os comerciantes aqui do centro da cidade encaram aí esse novo projeto enviado pelo prefeito Paulo Alexandre, que foi aprovado pela Câmara, dando aí algumas novas condições àquelas pessoas aqueles comerciantes, empresários que querem se instalar aí no centro da cidade, né? E o Marcos Santana, também já postos agora na nossa direita lá na ponta, para acompanhar sempre as redes sociais, né, as informações que vão surgindo e a sua participação sempre muito importante conosco. Tudo certo aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde especial para nos acompanhar ao vivo. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite sempre para você que está na reprise às 8 da noite, não é? Do encerramento do programa às 2h30 da tarde até a reprise começar às 8 da noite, fica sempre o nosso mantra, a nossa mensagem, né? Só Deus sabe, às vezes até ele desconfia das coisas polêmicas, né, e confusas que acontecem na nossa, não menos confusa, República Brasileira. Como eu falei, o Camilo Andújar está aqui com a gente e já aqui ao meu lado esquerdo, né, presidente do CDL, da Câmara dos Diretores Lojistas aqui de Santos, que tem aí a participação dos empresários, comerciantes, enfim, do centro, da área central, da região central da cidade. Prazer recebê-lo também, tudo bem, Camilo? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes do Santa Cecília. E estamos aqui para debater, né, os assuntos de interesse aqui da nossa cidade, especificamente aqui do nosso comércio
e do nosso comércio do centro de Santos, né? Nós temos aí algumas novidades e perspectivas boas para que daqui para frente as coisas possam melhorar, as pessoas possam enxergar, os investidores possam realmente investir no centro de Santos. Existem boas perspectivas de coisas que já se concretizaram e que vão concretizar mais para frente. Muito bem. Eu tive circulando aí pelo centro da cidade no último sábado, né? Realmente é curioso, né? Porque tem muita loja. Tem muita loja, especialmente loja de roupa, enfim, né? Algumas têm realmente alguns preços mais convidativos, outras já nem tanto, né? Dependendo do artigo que você for procurar, que você for comprar, enfim, né? Mas a gente se sente, mesmo num sábado, 11 horas, 11 e pouco da manhã, né? Antigamente, lá se vão anos, enfim, né? É verdade. O centro borbulhava, Sim, né? sim. Como borbulhava sexta, sábado, quinta, segunda, enfim, né? E de muitos e muitos anos, isso não vem acontecendo mais, né, Sérgio William? Historicamente, a gente tem aí uma perda significativa, acho que desde que começou aquela questão do esvaziamento lá do trabalhador portuário, enfim, né? Sim, mas nós temos que avaliar várias conjecturas históricas em cima dessa questão. Santos nasceu onde é o centro histórico, né? Então, ali era o núcleo, povoação, a cidade se cresceu ali. A partir do começo do século XX, a cidade, em função até do aumento da produção de café e da exportação, começou a se expandir para o lado do Paquetá, depois veio Vila Nova, depois surgiram as vilas operárias, o Macuco e a Vila Matias, e a cidade foi crescendo de uma maneira assim muito rápida, porque realmente o café alavancou o commodity brasileiro, que impulsionou o Brasil a um patamar de primeiro mundo, mas nós estamos falando isso na década de 20, né? Pós-guerra, pós-Primeira Guerra, o Brasil tinha realmente uma posição como um país de grande força, principalmente no setor agropecuário, que é ainda até hoje, né, é a grande mola propulsora do país. Santos teve um crescimento exponencial até realmente o final da década de 20, quando teve a famosa quebra da Bolsa de Nova York, que, aliás, se as pessoas pararem para avaliar o que representou a quebra da Bolsa de Nova York de 29, ela mudou a face do planeta, né? Inclusive, eu até posso dizer que se não houvesse a quebra de 29, talvez Hitler não tivesse ascendido ao poder na Alemanha, talvez não tivéssemos a Segunda Guerra, talvez muitas coisas não tivessem acontecido. Então foi fundamental, negativamente, foi um ponto importante na história da humanidade. E Santos, assim como o Brasil, começou a sofrer muito pela questão da quebra da Bolsa, porque o café caiu junto com tudo nesse bojo. Veio uma década de 30 complicada, década de 40 com a Segunda Guerra Mundial, e Santos começou a descobrir uma outra vertente, que era a vertente turística, né? Até porque não podia se viajar para a Europa nem para a América do Norte, porque os mares estavam cheios de submarinos, prontos para afundar em qualquer navio, então a exploração do turismo na região, além da questão comercial, se fortaleceu. Em termos de urbanidade, Santos cresceu para os lados da praia, né? E aí começam a surgir esses pequenos comércios na praia, mas é óbvio que na parte comercial da cidade, o centro sempre foi a grande força, né? Você tinha os grandes comerciantes, os comerciantes tradicionais, então as pessoas se deslocavam para o centro para essa atividade de compra. Nos anos 50, isso começou a se transformar de forma bem pequena ainda, né? Se você avaliar hoje, por exemplo, o perfil do consumidor do centro, eu posso estar falando uma grande besteira, o presidente do CDL, que deve ter uma informação mais clara disso, talvez corrobore com o que eu vá falar. Mas é um perfil mais das classes das periferias, né? Dos morros, da Zona Oeste, que ainda são lugares que não têm um comércio tão solidificado. Apesar da Zona Oeste ter um comércio, sim, mas não com a força, por exemplo, do comércio do centro. Obviamente, o que mexeu com a questão comercial do centro, isso em qualquer lugar do mundo, inclusive até vi no Netflix outro dia um seriado, uma pequena cidade norte-americana, onde o comércio era forte no centro, e começou a deixar de ser forte porque surgiu na cidade um shopping, né? Então, a questão moderna do shopping, com ar-condicionado, com áreas de lazer, com cinema, atrair essas pessoas consumidoras para outras atividades de lazer, de entretenimento, e isso acabava esvaziando aquele comércio tradicional, que o centro, o comércio de rua, né? Então, assim, o surgimento dos shoppings no Gonzaga, depois na Aparecida, e depois até nas cidades vizinhas, que também Santos também tinha um afluxo muito grande de pessoas que vinham para o centro de Santos consumir, ou seja, essas cidades começaram a se estruturar comercialmente, ou seja, o centro comercial de Santos
foi perdendo, a cada grande novidade da cidade, da região, foi perdendo um pouco de seu público consumidor. E nós chegamos hoje num ápice, né? Porque a Zona Leste de Santos já está completamente consolidada do ponto de vista comercial e de um comércio de uma elite, um comércio um pouco mais refinado, e o centro sobrou realmente essa questão de um comércio mais popular. Eu fico imaginando, por exemplo, se na Zona Oeste surgisse um shopping. Que baque seria para o comércio do centro de Santos? Seria um baque, com certeza, muito grande, né? Então, como cidadão, eu penso que acho que um reverso da moeda, para a gente ter talvez um respiro para o comércio do centro, seria... Um shopping no centro? Não, eu acho que não é a questão do shopping no centro, não é a questão do comércio, é a questão do público, é trazer público. E trazer público, na minha opinião, aliás, muita gente defende isso, é criar realmente núcleos de residenciais habitacionais, ali naquela... Não no centro especificamente, porque o centro tem um regramento por conta da questão histórica. Mas, por exemplo, bairros como Paquetá e Vila Nova são bairros essenciais que poderiam, sim, ter um perfil mais residencial, não sei exatamente para que faixa, talvez muitos para estudantes, uma classe média, aquela classe média que saiu de Santos porque Santos se tornou cara em função do pré-sal, aquela classe média que teve que ir para Praia Grande, que teve que ir para outros lugares, de repente essa classe média, por estar trabalhando ainda em Santos, se sentiria muito mais atraída, de repente, em morar em conjuntos residenciais no Paquetá ou na Vila Nova, conjuntos, por exemplo, com o mesmo perfil daquele conjunto que foi feito ali na fralda do morro, ali o Aquaplay, se eu não me engano, que aliás é estrategicamente muito mal localizado, porque ali é um beco sem saída, mas no centro não seria. Ali no Paquetá não seria, porque o Paquetá tem saída para todos os lados, para o centro, para a Ponta da Praia, para a região da Zona Leste, via Conselheiro Neves. Eu acho que a solução seria mais, na minha opinião, como cidadão. E aí, fosse essa a solução, nós estaríamos vivendo um pêndulo, né? Não um círculo, mas um pêndulo, porque a cidade avançou justamente por ali, Paquetá e Vila Nova. De repente, a solução é fazer o caminho inverso. Né? Nada melhor como ter um historiador na mesa, né? Que vai pontuando aí uma série de etapas, né, o Andújar? E você concorda aí com o que foi colocado aí, passo a passo, aí, devagarinho, pelo Sérgio Williams, não? Então, aquilo que aconteceu em Santos também aconteceu em muitas cidades tradicionais, né? Onde o centro antigo era pujante e depois, assim, a migração foi feita para outros bairros, né? Então, não é isso, não aconteceu só em Santos, como também na própria capital de São Paulo. Se você for no centro antigo de São Paulo, aos domingos, é vazio, né? Então, por quê? Porque muitas das pessoas que residiam ali, ou comércios pujantes, foram para outros bairros. Assim, a mesma coisa aconteceu em Santos. Tradicionalmente, em Santos, na época assim, efervescente do comércio, havia habitações no centro de Santos. As pessoas residiam em Santos, né? Então, a pessoa residindo em Santos, o próprio local cria vida. Então, aquelas pessoas que residem próximos aos comércios, consomem nos comércios. O que está acontecendo no centro de Santos hoje é que é um bairro estritamente comercial e de moradia praticamente não ficou mais nada, ficou muito poucas pessoas. E por isso que há o esvaziamento do centro de Santos, principalmente à noite e nos fins de semana, onde não tem pessoas morando, onde as lojas ficam fechadas, né? E só reabrem muita pouca gente, né? no horário comercial, onde justamente as pessoas trabalham, né? Então, em virtude disso, nós temos que criar mecanismos para poder reverter esse quadro, né? Existem muitas, nós assim, estamos em contato com a prefeitura diversas vezes, a prefeitura sabe e está sensibilizada com isso, e em conjunto com as nossas reuniões, fomos criando algumas alternativas, inclusive esta, né, que é o projeto Santos Criativa, né, que visa a isenção de tributos municipais para aquelas Empresas que foram investir no centro de Santos, né? Loja de roupa, por exemplo, tem muitas, né? Tem muitas. O centro comercial de Santos é muito variado, né? E eu posso te dizer uma coisa, que a pessoa que for comprar no centro de Santos, com certeza vai pagar mais barato do que comprar no shopping. Por quê? Né? Eu falo isso como comerciante, como lojista. O custo de você manter uma loja no shopping é muito mais elevado do que uma loja de rua, né? Então, eu, por exemplo, as minhas roupas, sapatos, eu compro tudo no centro de Santos, porque eu encontro variedade, preço, né? Isso é uma realidade.
Claro que tem pessoas que gostam, às vezes, da comodidade do shopping, às vezes você vai lá, coloca o carro no estacionamento e tem shopping aquela... é muito bom, né? Não dá pra gente... Tem sem ar-condicionado, dúvida nenhuma, tem um tudo aquela maravilhoso, coisa né? que é uma superprodução que, claro, atrai as pessoas, né? Mas, claro que isso daí, isso é devido à modernização das atividades comerciais, em que os shoppings foram se incorporando, foram oferecendo melhores serviços, tem praça de alimentação onde as pessoas vão, às vezes, no shopping mais para comer do que para propriamente comprar alguma coisa, né? Também. Mas realmente os shoppings têm atraído muitas pessoas, principalmente lojistas que também colocam as suas lojas ao entorno do shopping, aproveitando aquele movimento, né? Então, o que nós temos que fazer, no caso do Centro de Santos, é criar alternativas, criar incentivos para que as pessoas, lojistas e investidores possam investir no Centro de Santos e também criar alternativas para que surjam novas moradias no Centro de Santos, né? Para que as pessoas comecem a habitar no Centro de Santos e aí com isso Santos vai ter a vida própria e com isso o comércio justamente vai começar como se diz, a criar uma pujança maior, vai começar a ter mais circulações de pessoas, inclusive à noite, em horários mais tarde, por exemplo, onde hoje atualmente não acontece isso. Tem uma polêmica danada, né, em relação à construção de moradias populares, né, pessoal com uma renda mais baixa, enfim, né, que é a questão de que a construção civil não vai, porque o retorno é muito complexo, muito difícil, e a questão dos tombamentos, as áreas, né, protegidas, enfim, a área de proteção, 300 metros para um lado, 300 metros para o outro, enfim, né, acabou tomando conta. Há quem diga que não é um exagero, próprios representantes da prefeitura já vieram aqui várias vezes, né, tocar nesse ponto, tocar nesse assunto, enfim, né. O Sérgio Williams é um grande defensor, né, de tombamentos, né, de prédios históricos, importantes para da história da cidade, enfim. Acho que houve exagero nessas áreas de proteção. Então vamos rotular o Sérgio, porque o Sérgio é um defensor do patrimônio histórico, mas eu sou particularmente eu acho que tem que ter a flexibilização. Flexibilização, né? Eu acho, por exemplo, que o moderno pode casar com o antigo, sim. Essa coisa de ficar com aquela mente, não, tem que ser taipa de pilão e não pode mudar. Não. Se o imóvel ele for um remanescente único daquele estilo arquitetônico, tudo bem. Até você pode falar assim, olha, não, tem que preservar. Por exemplo, eu vou usar o casarão do Instituto Histórico e Geográfico, que é o único remanescente das antigas chácaras da Zona Leste. O único. Então, como é o único, então vamos preservá-lo porque ele é o único remanescente. Agora, se você tem imóveis e em profusão, como no Centro Histórico, que são ecléticos, que são de um período em que você tem vários exemplares, você não precisa também se engessar a situação a ponto de que tudo tem que estar daquele jeito. Então, acho que dá para flexibilizar. Você acha que houve um exagero, Sérgio? Eu não acho que houve exagero. Eu acho que há um estudo, há uma legislação, né, que tem que ser obedecida. As pessoas confundem muito, por exemplo, o papel do CONDEPAS. O CONDEPAS engessa. Não, o CONDEPAS não engessa nada. O CONDEPAS ele é um órgão que analisa sobre a luz da legislação. Então, a legislação é que norteia aquilo. Além da legislação, ainda existe, por exemplo, o famoso TAC do Castelinho, que é uma interferência do Ministério Público nessa questão da proteção ao patrimônio cultural, que também, de uma certa forma, ele desflexibilizou ainda mais a situação, para alguns casos. Porque o imóvel que está do lado não pode ultrapassar o gabarito de altura do bem tombado. Então, tem muitas coisas que as interpretações elas acabam realmente atravancando alguma coisa. Agora, o CONDEPASA, eu posso falar isso porque eu sou membro do CONDEPASA, há muito olhar de flexibilizar, sim. Não é uma coisa tão engessada. Só que assim, a legislação, você não pode aprovar um projeto, mesmo que seja de consenso dos membros do Conselho, olha, isso aqui é importante, é bacana, mas se a lei não permite, o Conselho não pode ser irresponsável de aprovar algo que a lei ela diz o contrário, porque você pode responder, inclusive, perante o Ministério Público. Então é importante essas revisões dessas leis. Por exemplo, está passando agora uma revisão do Alegra Centro, né? E essa revisão, ela traz uma flexibilização em relação aos bens tombados e aos bens com níveis de proteção. Estão se criando novos nichos, novas... Você tem participado desse estudo? Eu não participo ativamente porque, como eu não sou técnico de arquitetura, para mim é uma linguagem que está um pouco distante do meu conhecimento. O que eu colaboro em relação a esses órgãos, CONDEPASA ou o próprio Alegra Centro,
é uma colaboração mais do ponto de vista da história, né? De olhar uma edificação e falar, não, essa edificação ela tem um significado, aqui morou fulano, ou aqui aconteceu tal fato histórico importante. Mas isso é muito difícil, né? Dar essa participação. Mas, assim, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, não, acho que é importante, por exemplo, apresentar um projeto moderno, de se colocar um estilo arquitetônico que seja diferente para casar. Eu acho importante porque as grandes cidades do mundo já fazem isso. Sim. E aí, em relação à questão do centro, tem uma outra coisa interessante. Quando eu viajei para a Inglaterra, em 2017, eu fui para e lá na Inglaterra, todas as cidades são muito antigas, né? Eu estive em Liverpool, e o centro de Liverpool, que é bastante antigo, ele encontrou uma solução fantástica. Que, aliás, nos anos 80 em Santos, até se tentou fazer isso, que é aquele projeto Aglurb, né? Opa. De você transformar algumas vias do centro, que não tem, talvez, não sejam eixos viários principais. Eu acho que o eixo viário principal lá é João Pessoa e São Francisco. Transformar em calçadões. Tirando essas duas, eu acho que o Amador Bueno poderia sim fazer que nem Liverpool, né? Transformar em grandes boulevards, né? O calçadão. Houve uma época. Só que houve uma resistência muito grande dos comerciantes. Dos comerciantes. Vamos fazer um break aí, que estou estourando o bloco aqui. A gente pega desse ponto aqui para o Andurra poder também analisar se hoje seria interessante, se perdemos o bonde naquela época, não conseguir fazer. Enfim, voltamos já. Ponto de vista aqui com o Camilo Andurra, empresário, comerciante, presidente do CDL Santos, né, que agrega os comerciantes da região central da cidade. Sérgio Williams com a gente, jornalista, historiador, e Marcos Santana sempre acompanhando e atento também aos temas e às redes sociais. Então o Sérgio Williams levantava a questão do projeto Aglurb, né, que para quem não sabe, que quem é mais novo, para quem não lembra, enfim, a possibilidade de criar calçadões, bulevares, enfim, no centro de Santos, né, com exclusão da Avenida São Francisco. Na época, acho que a Amador Bueno também não entraria. Não, né? a Amador Bueno entraria sim. Também. Entraria. Né? Era São Francisco ou João Pessoa? João Pessoa e São Francisco continuariam vias expressas de carros, ônibus, sim, enfim. Sim. E nós teríamos os calçadões, os bulevares ali pela cidade inteira, que eu acho que seria um grande negócio, uma grande sacada. Infelizmente, né, na época o prefeito Oswaldo Justo teve aí a bola na mão e acabou, na verdade, não conseguindo fazer. Teve uma pressão muito grande, o Andurra evidentemente sabe da história, não é? Os próprios comerciantes bateram contra na época, né? Acho que hoje seria bom, né? Não, com certeza. Eu acho que muitos comerciantes hoje, no tempos de hoje, seriam a favor da pavimentação de novos bulevares no centro de Santos, principalmente das ruas mais estreitas, como a Riachuelo, por exemplo. Eu acho que atraria justamente a atenção dos consumidores, né? Daria mais área de circulação para os pedestres, né? Para poder acessar as lojas, entendeu? Então, o bulevar é uma grande alternativa de fazer com que o centro fique mais bonito. E o bulevar construído, justamente, se promove a pavimentação com piso mais bonito, com floreiras, com bancos, e daria um charme mais especial para o ponto comercial, não só nesses pequenos, como também em ruas maiores. Então, eu particularmente, sou a favor da construção desses bulevares, porque deixaria o centro de Santos mais moderno, digamos assim. Né? Mais vistoso, né? E isso realmente faz toda a diferença. Uma das diferenças de trazer o consumidor para um local comercial. Como é Rua 15, e alinhado a muitas cidades pelo mundo afora que tornaram seus centros regiões de atratividade cultural. Esses bulevares aí, por exemplo, imagina o Amador Bueno e essas ruas adjacentes já transformadas em bulevares. Você podia ter um cara tocando jazz ali, uma estátua viva mais à frente, carrinho de pipoca. Ou seja, você conseguiria trazer atratividade. Você tornaria, na verdade, isso numa espécie de shopping, né? Shopping ao céu aberto. Porque a vantagem do shopping é que você está lá num ambiente que você pode circular à vontade, né? Você toma um café, você pode fazer um café com as mesinhas ali na calçada, ou seja, traria uma atratividade. Nos anos 80, além da questão da pressão dos comerciantes que viam com maus olhos, até porque eles perderiam as suas vagas de estacionamento de frente à sua loja, era um momento muito diferente. Ainda não existiam os grandes shoppings na cidade, o transporte urbano coletivo era um transporte basicamente todo ele de ônibus. Hoje, com o VLT, eu fico imaginando que o VLT, nessa segunda fase, chegando até a Praça dos Andradas, eu acho que ele pode ser um grande indutor
para aplicar essa ideia repaginada, um projeto Aglube de uma forma moderna, poder trazer cinemas para o centro novamente. Aliás, o cinema começou no centro, né? De repente trazer o cinema. Eu acho, é só uma ideia. Na verdade, os santistas, todo mundo tem que se debruçar. Na verdade, é a recuperação de uma ideia. E você vê que é, mais uma vez, a história nos ensinando, né? Nos trazendo algumas sementes para que a gente possa discutir, repaginar, porque o que é bom tem que ser repaginado e recolocado. Eu acho que, além da questão da habitação no Paquetá e na Vila Nova, essa questão de pegar e transformar em bulevares algumas regiões do centro histórico, o que ajudaria, inclusive, na questão da defesa do patrimônio, porque se você tem regiões em bulevar, até estimularia o proprietário a reformar a fachada, tornar ali um bistrozinho, ou uma loja de venda de algum material eletrônico, enfim, né? Claro que também tem que ter segurança na história, mas eu acho que ficaria uma coisa bacana. Diga, Santana. O Sérgio Williams, no começo do programa, fez um diagnóstico muito preciso aí do processo de esvaziamento do centro. Ele apontou várias razões. E eu acrescentaria mais uma, que é a questão do próprio empobrecimento da classe trabalhadora, dos portuários, o pessoal do Cubatão, né, a redução do número de postos de trabalho. E, então, para retomar o crescimento econômico do comércio aí do centro de Santos, temos que ver, diante da concorrência dos comércios de outros locais da cidade, e também em São Vicente, Cubatão, Guarujá, que também experimentaram um crescimento do comércio local muito grande, e em Santos o comércio nos shopping centers. Então, eu acho que passar pelo centro também, rever também a natureza dos negócios, dos comércios, né? Por exemplo, muita gente sai de Santos para comprar em São Paulo vários artigos, né, que não encontram em Santos. A partir do momento que tiver disponível esses produtos e serviços em Santos, né, no centro histórico, com preços competitivos, a partir daí eu acho que as pessoas deixam de ir para São Paulo para poder comprar aqui, até por conforto, comodidade, segurança. E também isso também passa pela questão da segurança em si, né? A partir do momento que a gente faz uma remodelação do ponto de vista urbanístico com os bulevares, tem que garantir também a segurança dos pedestres e também dos comerciantes. Eu acho que é preciso fazer um diagnóstico preciso até do perfil do consumidor que poderia ir ao centro, a partir daí fazer um projeto para requalificar esses estabelecimentos comerciais. O Sérgio falou sobre os tombamentos, né? Que é um argumento aí do pessoal da construção civil para não fazer obras aí mais voltadas para o pessoal de renda mais baixa, enfim, né, no centro da cidade, na área central da cidade, especialmente, como ele lembrou bem, né, Paquetá e Vila Nova, né? E não sei se o Andurra, evidentemente, já deve ter ouvido essas reclamações também, né? Sim, não tenha dúvida. Eu acho que essa parte do tombamento, isso deixa muito engessado tudo e qualquer movimento de reforma que os proprietários possam fazer em seus imóveis, né? Muitos imóveis tombados, por exemplo, hoje em dia, para você realmente fazer uma restauração, como é devido, como a lei exige, realmente fica inviável, né? De tal maneira que o proprietário acaba abandonando o seu imóvel. E o imóvel que acaba sendo tombado, efetivamente, das vias de fato, acaba assim, tombado propriamente dito. Ou seja, as paredes vão caindo, as marquises vão caindo, as portas vão caindo, e tomba por si só e se perde o patrimônio em vez de se proteger. Então, assim, eu sou a favor realmente da preservação do patrimônio histórico, eu sou a favor, claro, mas nós temos que distinguir o seguinte, nós temos que distinguir imóvel velho de imóvel histórico, né? Muitos imóveis velhos estão tombados, sem um porquê e sem um motivo, entendeu? E isso realmente dificulta tremendamente todo e qualquer investimento por parte dos proprietários, né? Então, e outra coisa, existe realmente a flexibilização, está se falando de flexibilização, tivemos algumas reuniões na prefeitura com os departamentos técnicos visando essa parte, só que ainda precisa avançar mais, porque, veja bem, em outras partes do mundo, por exemplo, se enfrentam os mesmos problemas, né? Imóveis que pertencem a herdeiros e os herdeiros não habitam mais, sim, ou não ficam mais lá, deixam os imóveis abandonados, mas existe, por exemplo, em muitas cidades, por exemplo, que se o herdeiro deixar abandonado, a prefeitura pode desapropriar e tomar o imóvel com 50% do valor venal. Isso é uma coisa que poderia ser feita aqui, para poder pressionar os proprietários a tomar conta dos seus imóveis. Outra coisa, por exemplo,
seria fazer a flexibilização da restauração. Por exemplo, um imóvel tombado, você não tem como colocar uma porta daquela época, porque não se fabricam mais portas daquela época. Pode-se colocar uma porta mais moderna que não se vai desconfigurar, pelo menos a planta de fora. E esse tipo de exemplo existe em outros países, né? Mas aqui você tem que fazer a porta realmente ao estilo colonial daquela época. Isso dificulta. Vai ter que mandar fazer. Tem que mandar fazer ao padrão de como era de fato daquela época. Existe poucas empresas que fazem, só que cobram caríssimo, porque é uma mão de obra especializada, vai muitas horas de trabalho, e isso praticamente inviabiliza. Você comprar uma porta daquelas ali, praticamente é o preço do Eu queria imóvel. pegar o gancho do que você Entendeu? falou, e é uma coisa que eu já defendi dentro da administração pública. Nós tínhamos uma oficina de restauro ligada à Secretaria Municipal de Cultura que paralisou as atividades. Eu acho um absurdo. Uma cidade como Santos, que tem uma demanda monstruosa por necessidade de gente para fazer portas, janelas, esquadrias de metais, etc., relógios, etc., você tem uma demanda enorme. Você poderia, o poder público, novamente investir pesadamente na capacitação de várias crianças que estão até em situação de vulnerabilidade social, né, pessoas até egressas do sistema penitenciário, que tem essa coisa também de poder ressocializar, e capacitar essas pessoas para essas atividades. Essas atividades estão morrendo, a atividade de marceneiro, é difícil achar um marceneiro hoje, né? E é uma coisa tão importante, e aí poderia ter essa turma trabalhando por um custo muito mais baixo. Por que é caro? Porque você quase não encontra gente para fazer, né? Então, como existe uma raridade no serviço, então ela se torna caro. É difícil achar um cara que faz uma porta colonial, porque é um restaurador, né? É basicamente um restaurador. Eu acho que o poder público devia investir mais na capacitação de jovens para essa atividade, de repente até se fazer uma fábrica enfim, de marcenaria histórica, não sei que nome poderia dar para isso. Porque aí ajudaria, inclusive, todos esses proprietários que têm a vontade de restaurar, porque nem todos têm, como você mesmo, tem muito herdeiro que tem imóveis. Tem gente que tem herdeiro que mora em Portugal, não está nem ligado. O cara mais onde funciona o cara quer mais que caia mesmo. E os caras torcem para cair mesmo, para não ter nenhuma... E os caras não vão reativar aquilo. Eu acho que tem que se pontuar, eu acho que a administração tem que realmente identificar aquilo que é exequível de retornar, e o que não for exequível, não adianta também ser mais realista que o rei, né? Tem que realmente aí flexibilizar, mas não no discurso. Esse é o objetivo. Tem que flexibilizar na prática. Sim, mas é caro, não só aqui, mas também em qualquer lugar do mundo, fazer esse tipo de serviço é caro. Eu vou dar um exemplo. Eu estive, há 2 meses atrás, em Santiago de Compostela. Tá? Fica no norte da Espanha. Muito bem. É uma cidade milenar. Sim. Aqui nós estamos centenários, lá são e lá tem os mesmos problemas. Lá tem a parte antiga e a parte nova da cidade. A parte antiga, eles fizeram, como se diz, eles permitem, por exemplo, vamos supor, a porta de um edifício antigo, histórico, é tudo tombado, aliás, diga-se de passagem. Mas lá, por exemplo, se permite colocar uma porta moderna. Lá se permite colocar uma janela moderna. Mesmo no imóvel tombado? Mesmo no imóvel tombado. Eu tirei várias fotos, inclusive, para trazer aqui para a prefeitura, para mostrar para eles, olha aqui, ó. Imóvel tombado com janelas modernas, portas modernas, entendeu? Até porta de aço, eles colocam assim, e lá dentro tem comércio, tem restaurantes, tem bares. Então, lá, toda a parte antiga de Santiago está toda ela reformulada e toda ela trabalhando, recebendo turistas, né? Porque é uma cidade muito turística, muito. Né? Porque recebe os peregrinos de toda parte do mundo. E lá se permite colocar porta moderna nos imóveis tombados, veja bem, entendeu? Então, por que lá se permite e aqui não? O que temos a mais do que lá? Legislação. Entendeu? É diferente. Vamos mudar a legislação. Então, esse é o caminho. Aí é que está. Essa flexibilização pode servir para isso. Exatamente. Né? Eu trouxe muitos exemplos. Né? Eu queria até mostrar, seja para quem, para o promotor, para o Condefat, para falar, como é que lá fazem e aqui não pode fazer? O que somos diferentes? Acho que precisa ter vontade política, né? Vontade política e bom senso. E boa vontade de fazer a coisa... E nem por causa disso descaracterizou. Fizeram uma coisa muito bonita, muito bem feita e moderna. Porque o pior de tudo é ficar como está.
né? Claro, porque só vai As degradar. ruínas ali. A Santos é uma pessoal cidade que desinteressado, chove pra caramba. Chove que vai muito estragando. úmida a beça, não é? Sim. Clima tradicional da cidade é isso, né? Umidade. Então, a facilidade para infiltrações nesses O locais... bom senso é a terrível, palavra né? de ordem. É bom senso. Não adianta certeza, você dizer que é vai fazer verdade. a porta de 1700 e não sei quanto, de 1600 e não sei o quê. E tal, Que não é, né? É um não fake, né? É um fake, porque a porta é atual, foi feita por um marceneiro especializado, essa E coisa até toda, enfim, né? a cor da parede da tinta tem que ser de acordo com a época. A cor tem que ser da cor o proprietário não pode escolher a cor, tem que ser uma cor que tem que ser feita da época. Ainda tem isso também, ou seja, tem que ser uma cor feita do tempo que a charrete passava pela frente. Fica difícil trabalhar assim. Eu tenho recebido muitas queixas de proprietários que, como se diz, que querem fazer a restauração, só que de tantas, claro, é a legislação, esbarra normalmente na legislação, mas de tantos empecilhos que se encontram, as pessoas não vão investir, porque é tal coisa, encarece muito. Mas olha, em relação à questão de pintura, que eles falam que tem aquela coisa da estratigráfica, de você descobrir qual é a cor, Sim. existe esse regramento para também não vai haver abusos. Porque tem um sujeito que pintou um imóvel na Rua do Comércio totalmente de preto. Preto e amarelo. Aí fica uma distorção. prédio? O prédio inteiro, preto e amarelo, e montou uma boate. Frente à lá. Bolsa? Não. Não, em outro, frente à é casa outro. ali da Frontaria Azulejada. Frontaria. Aí fica uma coisa meio estranha, fica um troço esquisito no meio de um lugar Sim, claro, histórico, um prédio. Aí tem cara que vai pintar de rosa-choque ou outras coisas aberrantes, entendeu? Eu acho que essas legislações assim mais restritivas, muito surgiram em relação ao que eu foi a- feito em frente ao eu prédio, em acho frente da assim, Bolsa, né? O edifício foi construído, o amarelão O ali. Nilo branco, que é amarelo, né? Exatamente. Que é- é uma coisa chocante Dizem ali. que é para espantar pombo, né? É completamente diferente daquilo que nós tínhamos, né? Um prédio completamente... Mas é que tá, aquilo ali também não afeta A ambiência. a beleza, a arquitetura da Bolsa do Bolsa, Café, né? não. É algo ímpar, extraordinário. Não é porque o prédio está ali em frente. No caso né? da Bolsa, que tem uma arquitetura específica, ela é bem Específica, chamativa. Agora, você é. imagina a Rua do Comércio, todos aqueles casarões, um lado do outro, aí você tem lá as cores, aparece um preto com amarelo. Né? estranho, E entendeu? um letreiro em neon. Entendeu? Então, Mas é uma coisa que seria não tem simples muita você lógica. evitar esse tipo de coisa, né? Eu acho que realmente houve um excesso aí na questão dos tombamentos, do raio de proteção, 300 metros aí para todo lado, enfim, né? Isso realmente, como o Sérgio falou, há uma discussão aí profunda com relação a isso e eu espero que essa coisa seja flexibilizada. Mas esses né? níveis de proteção, essas áreas, as APCs, que eles falam, áreas de proteção cultural, elas são não tem quase nenhuma ali na região do Paquetá e Vila Nova. Na Vila Nova tem ali no entorno do Casarão da 7 de Setembro, que aliás foi vendido, né? O Casarão da 7 de Setembro finalmente foi vendido e parece que já vão começar a restaurar, e isso é uma grande notícia, patrimônio histórico. Olha. Mas aquela região é uma região muito boa para você começar a fazer o caminho reverso em relação a moradias no centro histórico, né? No centro da cidade. Agora, o centro em si, que é do Valonga até a região ali da Rua da Constituição, ali realmente tem esse regramento. Eu acho que tem que flexibilizar, não tem que ser também tão radical, mas tem que se pensar também de que a cidade tem um perfil histórico e precisa não perder essa característica, né? Não perder essa característica. Diga, Andor. Sim, eu queria citar um exemplo com relação à pintura. Por exemplo, aquela rua do Hotel Ibis, por exemplo, que tem aquelas casas todas pintadas, aqueles casarões antigos todos pintados. Aquilo ali foi revitalizado justamente para poder mudar a paisagem daquela rua e não contrastar com a modernidade do edifício Ibis que tem Eu ali. sei. Aquela ruazinha lá, Sabe qual é o nome daquela ruazinha? Rua Alexandre de Gusmão. Alexandre Guzmão ali. É um dos maiores nomes da história mundial. É o patrono. nome de uma ruazinha de uma quadra ali. pois é. O patrono E aqueles da imóveis todos ali Embaixada Brasileira. foram todos exatamente. pintados Diplomacia justamente para brasileira. poder revitalizar aquela rua e ficou muito bonito por sinal. Ou seja, ficou a rua mais clara, mais de noite, chama mais atenção e até de dia, por exemplo. E aquela pintura, veja bem, não é pintura original de Não. época, mas é tudo colorido. Ali é esquema pelourinho. É, pelourinho, exatamente. E caiu muito bem. Isso é Então, um mas poderia se usar isso no centro. Então, Por que não? mas no aí que centro? tá. Aí é uma percepção de gosto. Então, Né? mas aquilo Para ali você daria caiu certo. bem porque é bonito, que é colorido, né? Ficou revitalizado, é tava pelourinho, tudo caído mas não ali. mas Santos não é Salvador. E outra, o pelourinho já para muitos arquitetos, muita gente que acha que aquilo que foi feito no pelourinho não é uma coisa adequada. Mas tudo bem, ali deu certo, tal. Mas eu acho que Santos tem outra característica.
E ali foi permitido porque ali não é tombado, aquela região não é Pois é. tombada. Muito Não bem. teve- Vamos falar deu então, certo. na sequência, mais um intervalo, na sequência, falar um pouco sobre essa nova legislação proposta aí pelo Executivo e que foi aprovada na Câmara e que, segundo o próprio Andurra colocou aqui para a gente no começo do programa, traz uma expectativa melhor aí para o centro histórico da cidade de Santos. Já, já. Muito bem, a Câmara Municipal de Santos aprovou, né, agora em segunda discussão, né, o projeto de autoria do prefeito Paulo Alexandre Barbosa sobre isenções, né, o projeto prevê isenções, descontos de impostos municipais, inclusive o ISS, o ITBI, o IPTU, para comerciantes e prestadores de serviços instalados na região central aqui da cidade, né? É um empurrão inicial, me parece, Sim, né, o é verdade, Andurra, ajuda. e que já ajuda vocês, que estão lá já de muito tempo, né? Sim. E me parece que traz realmente um incentivo para novos negócios que possam ser abertos aí no centro. Como é que você avaliou com o pessoal da CDL, os empresários, comerciantes? Me parece que todos apoiaram essa iniciativa. Né? Sim, acho que todo incentivo ao comércio é bem-vindo, né? E ainda mais incentivo com relação à parte tributária, né? Porque o Brasil, nós temos tantos impostos, pagamos tanta carga tributária, não só a nível municipal, como estadual e federal. Então, realmente, a isenção, né, de certos impostos para quem for investir no centro de Santos é muito bem-vinda, principalmente para aqueles que querem investir no centro de Santos, para poder motivar e incentivar aqueles que estão no centro a permanecer e para aqueles que querem investir e querem abrir uma loja, um negócio novo, possam abrir no centro, porque somente no centro vai ter esse incentivo em relação a outros bairros da cidade. Então, esta lei que foi aprovada agora, ontem, né, em segunda votação pela Câmara de Santos, inclusive alguns vereadores propuseram emendas a esse projeto, emendas essas para poder ampliar mais o nível de atividades, ou seja, a prefeitura, na verdade, quando elaborou, porque o Poder Executivo foi realmente o que propôs esse projeto, eles elaboraram diversas atividades que seriam contempladas e, chegando na Câmara, alguns vereadores checaram que algumas atividades não foram, ou seja, ficaram algumas de fora. Então, eles incluíram também muitas atividades que, segundo eles, realmente seriam muito importantes, né? E, inclusive até de empresas que estavam no centro de Santos, agora não estão mais, e a inclusão dessas novas atividades poderiam trazer essas empresas novamente a investir no centro de Santos. Nós sabemos Por exemplo, quais são aí algumas... Por exemplo, você lembra aí algumas atividades por exemplo, que foram do centro, saíram do centro, podem voltar? Um exemplo que foi citado pelo um vereador, por exemplo, é o despachante aduaneiro, por exemplo. Nossa, pensei nisso agora. O despachante aduaneiro não estava contemplado nesse projeto. E realmente ele pensou nisso, ele incluiu nessa emenda. Todas essas emendas vão ser votadas agora semana que vem, né? Depois agora que o projeto foi aprovado, né? Foi dado sinal verde, inclusive por unanimidade. Todos os vereadores realmente foram a favor, realmente eles vislumbraram a grande necessidade de incentivar os investimentos no centro de Santos. E essas novas inclusões, como é o exemplo do despachante aduaneiro, como outros da área portuária, por exemplo, contabilidade, não estava contemplado. O KNAI da contabilidade também vai, ou seja, escritório já estava o de advocacia, mas o de contabilidade não estava. Médicos. Oi? Médicos também? Não. Não, tá, isso já está. Então, entre outros, para poder Os médicos essas pessoas... sumiram do centro, né? Sumiram. Exatamente. Sumiram. Então, justamente essa lei é para aqueles que podem usar o centro de Santos como seus pontos comerciais, os seus pontos de atendimento. Isso realmente vai ser uma grande importante. A gente sabe que esse projeto não vai ser a única coisa que possa definitivamente alavancar, mas vai ser um dos pilares que vai ajudar a atrair novos investimentos para o centro de Santos. Nós, como comerciantes, né, estamos assim satisfeitos com a aprovação dessa medida, principalmente pela Câmara, que vislumbrou positivamente, e creio que daqui para frente novas alternativas e novos facilitadores possam atrair novos investimentos, como já tem atraído, né? Muitas lojas grandes têm vindo aqui para o centro de Santos, e novas lojas grandes, né, que traçam estratégias, que fazem balanços assim
territoriais de onde compensa mais investir, se é aqui, se é ali. Então, ele verificando que existe no centro de Santos uma isenção, por exemplo, comprar imóvel agora no centro de Santos vai ser isento de TBI, que é um grande custo por parte do comprador em comprar um imóvel, o pagamento de TBI. Quem comprar o imóvel no centro de Santos já vai estar isento de TBI, por exemplo. Então, isso é um dos facilitadores para que as pessoas possam olhar para o centro de Santos de uma forma diferente. Diga, Santana. Outra questão muito importante quando a gente fala de revitalizar o centro é a questão do transporte, da mobilidade, né? Então, eu acho que nós devemos pressionar para que a nova fase do VLT finalmente seja concretizada e essa linha vá até o Centro Histórico de Santos para estimular as pessoas que deixem o carro em casa e utilizem um modal de transporte rápido, confortável e com segurança. E outra coisa também, para quem não quiser, enquanto não sai o VLT, ou quem não preferiu utilizar o VLT, regulamentar melhor a questão dos estacionamentos, né? Porque hoje nós temos aquele sistema de zona azul, de vagas rotativas, mas eu acho que seria interessante a gente estudar a possibilidade de se implantar bolsões de estacionamento, né? Nas extremidades do centro histórico, aliado a essa questão aí dos bulevares, dos calçadões, ou então incentivar a construção de estacionamentos verticais com preço mais reduzido, né, para fazer com que as pessoas tenham a certeza de que vão conseguir ir de carro para o centro e conseguir estacionar o seu veículo e também estimular que a pessoa ande a pé pelo centro, né, porque daí ela consegue ver melhor os comércios, as opções de comércio e serviço e, por consequência, até aumentar o consumo naquela região da cidade. Mas acho que uma coisa puxa a outra, né? Puxa. Você precisa ter aí um início aí, um chute inicial, né? Eu acho que o VLT, essa segunda fase, ele vai ser o grande indutor, inclusive ele colaboraria e muito com essa ação que a administração está fazendo das isenções. Porque olha só, nós tivemos um grande êxodo, de fato, aí, de grandes profissionais liberais, de advogados, médicos, dentistas. Eu ainda consultei dentista no centro já. Eu me lembro de ter um dentista que eu consultei no centro histórico. Eu com médicos. E aí a questão também das agências marítimas, até porque a modernidade também... E dentista também, tem razão. A modernidade também está complicando essa questão do presencial. Hoje o despachante aduaneiro, ele não precisa mais na alfândega, ele faz tudo pela internet. O advogado não precisa mais ao fórum, ele faz tudo pela internet. Claro, o único que tem que realmente trabalhar ali é o médico que tem que estar com o paciente na frente dele. Dentista também. E o dentista também. Mas muitas atividades, hoje, elas estão no mundo virtual e não há necessidade presencial nas instituições que concentram. O fórum hoje é quase vazio. Você vai ao fórum, está vazio. Né? Você vai à alfândega, você não vê um gato pingado. Né? Antigamente era aquela profusão de gente. E um retorno com essas isenções das pessoas... O fórum é tombado, né? Oi? O fórum é tombado, o prédio do fórum? Ele tem nível de proteção. Eu acho que ele não ele tem nível de proteção, acho que ele é NP1. Porque não tenho certeza. qualquer dia vamos chegar à conclusão que não precisa de um prédio daquele tamanho mais, tá certo? Vamos reduzir o tamanho, diminuir, Mas o prédio do fórum tá bacana. Aqui tá ruim é o prédio da polícia, né, na São Francisco. Não, o Aqui prédio do fórum jeito. tá bom, lógico. E eu acho que um VLT, ele impulsionaria, porque quando você fala de ter profissionais liberais atuando no centro, não é só o profissional. Tem a equipe dele, os assistentes, que são público consumidor do comércio, né? Então, por exemplo, uma atendente do dentista, ela vai, poxa, eu vou comprar uma roupa, de vez ela ir no shopping, ela pode comprar ali, perto dela. Ou seja, esse êxodo também foi um fator que contribuiu e muito para a queda de público no comércio central. Mas são coisas que acho que passo a passo. Eu acho que o que foi feito agora pela administração não é a salvação da lavoura, mas é um passo importante. Eu acho que ele é aliado à questão do VLT ou de um futuro projeto Aglurb repaginado e de bolsões de estacionamento, até porque se você fizer boulevard, você vai ter menos vagas ainda, né? Então, acho que isso tudo é planejamento. Eu acho que tem que haver um grande planejamento. E uma coisa que eu sempre bato na tecla é a seguinte, que Santos, a região, faz tempo que não existiu um grande urbanista, né? A gente tem projetos pontuais, aqui e ali, mas o último grande projeto que pensou a cidade, os perfis de cada ponto da região, foi em 1950 com o Prestes Maia. Depois do Prestes Maia não teve mais ninguém. E antes dele só o Saturnino. Ou seja, eu acho que falta um pouco, eu acho que falta um pouco para a região e até para o governo do estado, até porque o projeto do Prestes Maia foi uma encomenda do governo do estado, era pensar a região como um todo.
mobilidade, tal. Mas pensar mesmo, pensar para aplicar, não só para fazer acadêmico. Acho que é planejar e fazer a coisa acontecer. Infelizmente, Prestes Maia não aconteceu por várias circunstâncias, né? Até porque teve a emancipação dos municípios, o que atrapalhou pra caramba essa história. Mas eu acho que essa questão do centro, ela tem que ser pensada no geral. Em ocupações em Paquetá, Vila Nova, Valongo, perfil do centro, mobilidade pelo VLT, enfim. É uma série de ações que eu acho que são pertinentes. Sérgio, sobre isso daí, pra o isso. Uriel Vilas Boas, que acompanha a gente, ele diz o seguinte: o centro de Santos é histórico em todos os sentidos. E ele destaca aqui a importância de retomar atividades que marcaram épocas, atrair atividades culturais e incentivar o uso de muitos imóveis para a área habitacional. É isso que a gente está falando, é o que nós estamos falando. Nós estamos tentando colocar algo que vem sendo debatido, discutido há muito tempo. Essa é a saída. Uma série de entraves. A cidade criou, a cidade realmente criou entraves para ela mesma, né? Que eram de certo ponto, desnecessários. Né? Essa revisão, por exemplo, dos tombamentos, como o Sérgio colocou, é absolutamente fundamental, importante, pode ser que resulte em algo positivo, se possa atrair o pessoal da construção civil. E, fundamentalmente, é isso que você falou, né, Andurra? A possibilidade de gente que atuava no centro de Santos, que acabou se deslocando para outros bairros da cidade, poder voltar aí por conta desses incentivos que foram aprovados aí pela Câmara, no projeto da Prefeitura, né? Agora, possibilidades também de, quem sabe, né, gente que tem um comércio em Santos poder ampliar essa coisa Também, toda, né? investir no seu próprio negócio, né? Isso é importante, né? Justamente, isso é muito importante. É muito importante o lojista investir no seu próprio negócio para modernizar seu negócio, tornar o seu negócio mais vistoso, porque o consumidor hoje em dia ele é atraído pelo visual do comércio, né? Quanto melhor é o visual do comércio, mais credibilidade ele traz, mais visualização ele traz. Então, o comerciante, o consumidor, ele se torna encantado, ele vai entrar naquela loja, vai consumir naquela loja, ele vai se sentir mais à vontade, em detrimento daquela loja que não tem investimento, ou tem um balcão já desatualizado, uma vitrine desatualizada. Então, o consumidor já fica até meio receoso. E esse projeto justamente vai fazer com que o lojista crie mais fôlego, porque ele quer investir no seu negócio, ele quer tornar o seu negócio mais vistoso. E muitas vezes deixa de fazer por conta de escassos recursos financeiros, né? Porque seu faturamento caiu, então ele se preocupa mais em manter o seu estoque e acaba deixando a parte estrutural em segundo plano. Então isso realmente é muito importante, realmente esse projeto, para que isso seja uma das alavancas que possam incentivar nossos lojistas. E acho que hoje o comerciante, o lojista, o empresário, de maneira geral, fala a mesma língua, né? Não tem aí mais muito que... Né? Com tanta loja que fechou, lanchonetes, restaurantes, enfim, né? É uma coisa que realmente nos deixa impressionados e entristece, né? Sim. É entristecedor aquele aspecto, né, que a gente encontra no centro de Santos. Quem teve a oportunidade, né, de ver o centro forte, né, com tanta gente circulando, almoçando, jantando e comprando e essa coisa toda, né? E a gente vê aquele movimento hoje, espera que ele possa se recuperar. Com relação ao Alegra Centro, o Sérgio Williams, você vê alguma possibilidade aí de se retomar aquele impulso inicial? Porque o começo foi uma coisa realmente muito interessante, passava a ideia de que teríamos realmente um objetivo aí alcançado aí no centro histórico, depois a coisa caiu, né? Eu não sou mais profundo conhecedor dos ditames do Alegra Centro, acompanho bastante, mas não tenho elementos de conhecimento suficiente para fazer uma análise mais profunda. Mas eu sou uma pessoa otimista, eu acho que as mudanças são necessárias até para adaptar-se aos novos tempos, né? E às novas tecnologias e aos anseios da sociedade, as necessidades que o centro hoje... Qualquer um consegue enxergar que o centro precisa de uma saída, né? Eu acho que o que vai ser colocado já está sendo... Aliás, vai ter mais uma última discussão no âmbito do Condepasa sobre a nova lei do Alegra, que em breve já deve estar indo para votação. Eu tenho muita fé de que isso vai resultar em coisas positivas. E aquilo que falhar, por ventura, porque nenhuma lei é totalmente, né, 100% perfeita, a gente vai aprendendo e vai adaptando, depois vai lá numa Câmara, pede uma emenda, dá algum tipo de dispositivo e vamos caminhar. Acho que todo santista que gosta da cidade, ninguém quer engessar nada, a gente quer avançar, a gente quer que a cidade cresça, a gente quer ver uma cidade bonita, né? Infelizmente também nós temos que colocar nesse peso a questão de que nós vivemos há muitos anos uma crise nacional.
O problema do Santos não é só em Santos, né? lógico. O problema de Santos não é, você vai para São Paulo, você vai para o Rio de Janeiro, você vai para o Rio de Janeiro, vai ver o centro do Rio de Janeiro. Tudo bem. E o Rio de Janeiro assim, é a cidade mais conhecida do Brasil no mundo. Lá teve Olimpíada, lá teve Copa do Mundo. Então lá teve algum tipo de investimento por conta de atividades internacionais lá. E mesmo assim você vê muitas mazelas no centro do Rio, no centro de Vitória. Enfim, é uma questão... O legado desses eventos do Rio de Janeiro Eu acho péssimo. que realmente Santos é uma cidade que já foi muito pujante nos anos 20, nos anos 30. Eu não estava lá, não tinha nascido, mas eu já estudei, já vi muita foto. E a gente gostaria de ver Santos retomar essa beleza arquitetônica, Pelo menos para histórica. mudar a matéria da Vejinha aí, né? Que Mas deixou muita gente estarrecida. eu acho que a matéria da Vejinha é um certo exagero, aliás, bastante exagero. Tem muita gente aí pelas redes sociais contestando. Eu acho, é verdade, acho que Santos tem suas mazelas? Tem. Tem problemas de várias naturezas, de mobilidade, na questão da saúde. Tem, claro que tem. Mas quem não tem? Como né? outras cidades Né? também. Né? Acho que só as cidades com menos de 100 mil habitantes que ainda conseguem ainda ter uma segurança pública melhor, porque também não atrai os bandidos para lá, né? É verdade. Né? E tem periferias muito melhores porque não tem oferta de emprego. Santos sempre teve muita oferta. O polo petroquímico siderúrgico de Cubatão, o porto de Santos, atraiu muita gente para cá. E essas pessoas foram ficando. E aí, quando essas pessoas perderam os seus postos de trabalho por conta da modernidade, se tornou um problema social para a cidade. E a cidade paga a conta disso até hoje. Aliás, essa matéria da Vejinha, eu não tive a oportunidade de lê-la ainda, né, por inteiro, mas amanhã a gente vai ter tempo mais para discutir, para debater aqui essa matéria aqui no ponto de vista, entender, ou tentar entender, né, da onde surgiu essa pauta e de onde surgiu essa reportagem assim tão veementemente caótica, né, em relação à economia aqui e à pujança pelo lado negativo, né, da nossa cidade, da nossa região. Andurra, foi um prazer recebê-lo, viu? Camilo Andurra, presidente do CDL Santos. Espero que realmente as coisas caminhem melhor e que o centro possa ter a sua recuperação. É o que esperamos, sim, justamente. Obrigado pela presença. Obrigado ao Sérgio Williams também, uma enciclopédia viva aqui da cidade e da região, sempre colaborando com a gente. Santana diariamente conosco, a gente com você de segunda a sexta, o programa é ao vivo e a reprise do Ponto de Vista é às 8 da noite. Valeu, tchau, obrigado.